também é uma das mais pedidas aí do nosso canal. O primeiro que você me É a mandou hoje primeira, a primeira, a moça, tá. a moça. Isso, beleza. Essa daí que foi... Ah, é. Isso. Ixi. Opa. Quer que eu fale um pouco dela antes, Fala um pouco Vandinha? dela, né? O nome dela é Elise Matsunaga. Ela voltou a aparecer na mídia por causa de um documentário na Netflix. Ela assassinou ali o próprio marido. E no documentário... Bom, eu falo depois, então, porque senão eu vou falar muito aqui. Manda bala aí. Aqui traz que, na verdade... Vamos lá, então. Vamos fazer toda a leitura completa. É uma alma que veio pela 6ª reencarnação. Então, é a 6ª reencarnação dela nessa vida, onde já tinha problemas de saúde mentais desde os seus 6 anos de idade. Dos seus 6 anos de idade, já vinha tendo conflito. Teve várias turbulências também no lado paterno, onde toda essa revolta, essa negatividade que ela praticou na vida durante o tempo, veio toda ligada ao lado paterno, onde a revolta maior começou por esse ancestral, que em vidas passadas também foi um homem que abandonou, causando nela desordens e muitas turbulências. Em vidas passadas, ela traz de vidas passadas uma revolta muito grande que vem do próprio pai. Então, essa alma, ela já vem com um lado impregnado sobre o homem de uma genética paterna. Ele, nesta vida, como pai, ele prometeu os auxílios, prometeu cuidar e acabou não cuidando de nada dessa criança. Então, essa criança, ela se tornou literalmente uma criança totalmente redia, né? Mágoas, ressentimento. Mas, dos 15 anos à frente, isso se tornou um pouco pior, porque ela começou a adquirir e a alimentar o ódio. Então, todas aquelas birras de vidas passadas, do abandono, do desprezo, dos maus tratos que ela teve com aquele marido, que hoje foi o pai biológico, se revoltou de uma forma muito grande nesta vida, fazendo dela uma pessoa cruel e calculista. Nesta vida de hoje, é uma alma que tudo que ela praticou, por mais que ela tenha feito tudo isso com o marido, em nenhum momento ela se arrepende e, além de tudo, nem lembra do que ocorreu. Por quê? Vocês vão falar assim, puxa, Vandinha, mas não justifica o que ela cometeu, porque não tem justificativa você tirar a vida de alguém. Mas, no caso dela, ela é metade regida por muitos obsessores. Então, essa menina, ela teria que, literalmente, buscar os cuidados espirituais de ponta a ponta, porque a metade do cérebro é totalmente dominada por obsessores. Então, tudo que ela fez, matou, tudo muito calculado, tudo muito pensado, aqui traz que pensou, calculou, fez toda uma estratégia ali de uma pessoa literalmente fria, mas que vem, metade desse caminho maldoso, vem de uma perturbação espiritual muito grande. Por quê? É uma alma que, se fosse fazer uma canalização de numerologia ou astrologia antes dela vir ao mundo, jamais poderia dar ao reencontro de um reencarne, porque desde a placenta já trazia focos de muita negatividade. Então, tudo que ela praticou, em nenhum momento essa menina se arrepende de nada do que ela fez. Então, aqui traz o cálculo e o merecimento. Porém, se você perguntar para ela o que ela fez, ela vai dizer para você que ela não sabe o que fez. E em nenhum momento ela também está mentindo, porque no cérebro dela, no pré-espírito mental dela, traz uma desconexão no crânio dela muito forte, aonde ela joga a informação. Então, lança essas informações para ela e recolhe. Lança e recolhe. Então, ela não tem tempo de refletir ou de calcular o que ela quer fazer. Geralmente, você xinga alguém, você se arrepende, né? Uhum. Então, você se arrepende, olha, desculpa. Ela não vai nem lembrar do que ela te xingou. Então, em termos de neuro na Terra, ela tem um problema seríssimo, mais voltado para a figura física, hoje, que foi totalmente acumulada do lado espiritual, do que perturbação espiritual em si. Uhum. Então, significa que o lado espiritual dela foi tão aguçado, tão exagerado, tão engolindo ela numa vazão tão grande, que hoje ela virou um zumbi. Então, ela nem tem a conexão de terra. Por isso que ela não tem o raciocínio. Se você perguntar, ela não se arrepende de nada, porém, ela calculou coisas que jamais outra pessoa calcularia. Uhum. Na espiritualidade, traz, infelizmente, dívidas kármicas pesadíssimas, independente do que ocorreu. Esse espírito ele já vinha com dívidas kármicas de vidas passadas, onde nesta vida só acumulou ainda mais as dívidas que se encontram no próprio caminho. Perturbações espirituais, excesso de obsessores. Então, todo ser humano, ele tem um mentor espiritual. Ela também carrega um mentor espiritual, mas um mentor no lado negativo, que esse obsessor, você vai reencarnar, então eu vou junto.
Então, ficou metade vibrando a energia dele e a outra metade a energia dela. Então, essa menina, espiritualmente, ela é totalmente condenada perante o mundo espiritual. Porque ela não tem a vida própria, porém, é uma pessoa que também, no plano físico, ela não tem piedade de ninguém. Sim. Eu vi o documentário dela aí recentemente, e no documentário tentam trazer um lado dela, que ela é mãe e tal, que ela liga muito pra filha e tudo mais. Inclusive, no documentário defendem a tese que você já acabou de falar, que não é bem assim, que foi passional, no sentido de... na coisa da desanimosidade, como chama isso? Animosidade. Animosidade ali, ela atirou nele, com sangue quente. E você tá dizendo que não. Aqui traz que, ela já vinha calculando, fazendo estratégias para tudo isso. Então, ela já vinha na cabeça dela aquele ódio. Ela emana o ódio o tempo inteiro. Então, ela carrega um caminhão de ódio ali dentro. Então, ela foi fria e calculista o tempo inteiro. Com todo respeito, em nenhum momento ela atirou inocentemente ou na hora do calor da explosão de uma ira. Então, tem a hora da ira, que nem eu te disse, você xinga alguém, ai, desculpa, eu estava nervosa, me perdoa. No caso dela, não. No caso dela, ela foi fria, ela montou um projeto muito gostoso até exercer esse projeto. Então, ela fez todo um projeto de como seria para depois executar. Em nenhum momento eu vejo na minha espiritualidade que ela teve a inocência. E você acha que uma das coisas que a defesa também alega é que o marido dela, que foi o que ela matou, era abusivo. Ele meio... Não que justifique, tá? Não é isso que eu tô dizendo aqui. Mas o que ele era muito abusivo com ela. Tanto verbalmente, quanto até fisicamente. Você acha que isso tem a ver ou não? Então, não é mentira. Caboclo disse, filho, não é mentira. Ele era, assim, uma pessoa agressiva, ofendia o tempo inteiro. Então, pela evidência, traz o quê? Ela já teve um problema muito sério com quem? Com o pai biológico, que já vem desde vidas passadas. Então, vamos falar do lado espiritual. Em vidas passadas, o pai biológico foi o marido. Só que aqui traz agressões, negatividades, a ponto dela praticar o suicídio. Então, se você for fazer uma leitura da vida dela, ela já traz uma bagagem de confusão em termos de homem com o pai dela, que foi o marido dela em vidas passadas. Que o que ele pôde destruir a vida dela, ele destruiu. Tá, passado, lá atrás. Agora ela reencarnou. Esse homem que destruiu ela lá atrás veio agora como pai dela. Pai biológico desta vida. Como pai biológico, ela não teve o colo, ela não teve o carinho. Então, mais uma vez, a negatividade do quê? Da figura masculina. Aí vem o quê? Esse homem que ela amou. Então, vamos para um ponto positivo. Ela amou esse homem, ela se dedicou. Só que eu concordo com isso. Aqui traz ofensas, críticas, aborrecimentos e agressões físicas. Mostra na evidência agressões físicas. Então, o que fez? O espírito já veio para ser tratado, para ser cuidado com a figura masculina. Só que ela não teve cuidado. Então, lá no passado, ela já veio com foco negativo. O pai, que era para ter sido o pai carinhoso, prestativo, acabou não sendo. O amor da vida dela foi o que mais o quê? Ao invés dele dar o colo, ele cutucou a ferida. Lógico que não justifica esse fato você tirar a vida de alguém. Mas para ela, foi aonde? Agora, vamos falar de alma. Agora essa alma disse, chega. Comigo agora ninguém mais vai tascar. E agora o que eu não fiz lá atrás, eu vou fazer hoje. Ou seja, lá no passado, a vontade era o quê? Ao invés de ter me se suicidado, que ela fez isso. Ela, desta vez, ela não tirou a própria vida. Ela tirou de quem estava infernizando ela. Então, se você vê uma genética espiritual, por mais que ela seja vilã, é uma ira que foi se somando desde o passado pré-espírito para o espírito, resumindo hoje no assassinato. Então, hoje ela preferiu, eu vou matar você, mas eu não me mato dessa vez. Então, mas esse matar aqui não traz uma morte repentina. Ela se tornou uma pessoa calculista, cheia de estratégia, vamos assim, montou uma boa maquete para elaborar o que ela elaborou. Olha, essa foi uma das melhores, hein? Que para mim faz total, assim, 100%. Olha, assim. Eu não vi o documentário, mas eu vi algumas entrevistas com o Salada, que inclusive virá aqui, falaremos com ele sobre isso. Saladeiro. E ele fala muito sobre essa coisa do premeditado, porque eles foram em oportunidades diferentes lá na cena do crime, e ela tinha preparado um dos andares para não ser descoberto. Então ela tinha lavado tudo lá, e aí depois, vamos voltar para ver o outro andar, ou vamos voltar para ver em um outro horário, e ela ficou bem desesperada. Então
Fora que teve toda a questão de como foi desovado o corpo em pedaços, empedaçado, enfim. E aí uma dessas questões é que é difícil colocar isso de uma maneira um pouco mais sutil.